Então, boa noite a todos. Entendi. Boa noite a todos. É com muita satisfação que a gente aceitou aí o convite de vocês, né, através da dona Ângela, para a gente fazer esse estudo hoje. Damos a todos um abraço aqui do povo de Nilópolis, tá bom? E a gente faz parte do Caminhamos com Humildade. O Caminhamos agora tem um núcleo, é uma casinha um pouco mais afastada que a gente também ajuda, né? Na manutenção lá e dos estudos também. Estamos ainda, como acredito que vocês também, fechado devido à pandemia, né? Mas a gente está aí ainda fazendo o nosso trabalho através, né? Graças a Deus, dessa tecnologia, né? Então, hoje, o nosso estudo escolhas precipitadas, a gente usou como base o livro, né, Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver, do Hamed. Né? Então, essa lição é a lição 42, pelo livro que eu tenho. Né? Não sei se as novas edições podem dar diferente. Tá? E interessante que eu fiz esse estudo em 2012. Né? Então, muita coisa se passou, quase 10 anos, né? E muitas experiências foram somadas. E não sei se foi por acaso, não, porque no acaso não existe, da gente estar fazendo isso depois desse 1 ano e pouco, né, de pandemia, né? Falar sobre escolhas, falar sobre essa questão, assim, é muito importante para a gente poder a gente reflexionar. Mas a lição anterior a essa, a de número 41, era de nome Escolhas. Né? Hamed fez a gente pensar sobre isso. Eu sempre catalogo essas reuniões assim, fácil de entender, difícil da gente praticar. Né? O que seriam as escolhas? Né? Seria justamente tudo aquilo que a gente faz com o nosso livre-arbítrio. Sem, né, que seria a decisão tomada por vontade própria. Opinião, juízo, isso é o livre-arbítrio. Né? E a gente recebeu, né, essa dádiva divina para que a gente pudesse ser responsável pelas nossas escolhas. Né? Se nós não tivéssemos isso, né, não tivéssemos essa livre escolha, talvez nós seríamos bonequinhos, né, ou marionetes na mão de alguém. Né? E não é para isso que nosso querido Deus nos criou. Então, eu só vou usar o finalzinho dessa reunião para a gente, dessa página 41. As nossas escolhas, adequadas ou não, devem ser por nós exercitadas, devem ocorrer por nossa livre escolha. A espiritualidade superior não deseja fazer-nos seus dependentes ou indivíduos inconscientes do processo da vida que podem e esperam eternas orientações. Né? Lógico que a gente é apoiado, a gente tem toda uma ajuda, né, para as nossas decisões. A gente lembra sempre daquela passagem de Jesus que ele fala que ele veio nos ajudar. Né? Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, que eu vos ajudarei. Quer dizer, ele não vai fazer por nós, ele vai nos ajudar. Né? Aí, o último parágrafo fala assim: vale lembrar que quem não toma decisões por si só é inseguro e imaturo. Quem não sabe raciocinar é facilmente enganado. E quem não se permite utilizar o livre-arbítrio ou a liberdade de consciência é o escravo das opiniões alheias. Quer dizer, não só a espiritualidade, assim, a parte religiosa vem nos dando esse ensinamento, como também no dia a dia. A gente vê muitas pessoas que, por causa de moda, por causa de influenciadores, né? E quando a gente fala esses influenciadores digitais, a gente fica até muito preocupada, porque nem sempre os influenciadores digitais influenciam de uma forma legal. Então, se a gente tem uma conversa, né, muito franca com nossos filhos, seria mais fácil para a gente até dirimir alguns equívocos, né, que às vezes pode ter. Por quê? Porque justamente é isso que Hamed vem
dando aquele toque que, no fundo, a gente sempre está preocupado, né? Será que a gente, como a doutrina espírita vem dizendo para a gente, né? Nós estamos falando, porque nós professamos a doutrina espírita, e a gente sabe que a gente tem que botar o crivo, né? A gente tem que estar se perguntando se é aquilo mesmo. A gente não pode estar cegamente seguindo as coisas, né? Até Kardec mesmo falou. Se houver alguma coisa que seja verdade, né? Que a doutrina espírita esteja fazendo depois de uma série, né, de pesquisas, a gente vai aceitar como verdade. Mas antes disso, a gente tem que realmente estar pensando, estar nos questionando sempre, não para que a gente seja aquele chato, né? Aquela pessoa chata que fica toda hora chamando atenção, mas e sim para a gente poder ter realmente essa noção do que as nossas escolhas vêm dizer. E o tema de hoje é justamente a gente pensar, né, nessas escolhas precipitadas. O tema já, por si só, já fala muito sobre isso. Escolhas precipitadas. Aí eu fui lá procurar lá no dicionário o que era precipitar. É antecipar, apressar, acelerar, proceder impensavelmente, né? Aí vem levar, arrastar a situação perigosa ou desfavorável, né? E a gente, nessa segunda aí, né, a primeira, que é justamente a coisa literal, né, proceder apressadamente, tal, essa é a parte. Mas sutileza é essa, levar, arrastar a situação desfavorável, né? Muitas vezes, a gente, devido a toda a correria que a gente tem, a nossa inconformação, a gente leva a tomar decisões que, às vezes, não é muito favorável, né? Muitas vezes a gente usa aquela não, a primeiro impulso é o melhor. Nem sempre, né? Muitas vezes a gente deve seguir as nossas intuições, mas a gente precisa estar realmente considerando se isso tudo é o melhor, né? Aí eu parei para pensar, e o que a lição nos leva é o que, né, nos leva a pensar, o que leva à precipitação, né? Aí a primeira coisa seria o medo, né? Aquele sentimento, aquela atitude tão estudada, né, na parte de psicologia. Divaldo também nos fala muito, né, sobre essa questão do medo. E um estudo que nós tivemos, já naquela época já se falava isso, mas é muito interessante, né? Um estudo há pouco que a gente teve, que o medo, nós agimos pela ansiedade, né? Então, a ansiedade não é só a gente ficar com aquela questão, né, daquela aflição, né? Mas isso a gente age pelo medo. A gente tem medo do que está para acontecer, então a gente se torna ansioso, né? Quando o que a gente deveria era respirar, né? Por isso, essas técnicas, né, que se tem de respiração, e a respiração, a gente controlar a respiração é uma das formas melhores para a gente poder controlar o medo, até a raiva e tantas outras, todos os outros sentimentos, né? Aí ele leva também a impetuosidade, né? O que é o ímpeto? É o impulso, a prece refletida, né? Aí fala também desforra e castigar alguém. Então, de repente, a gente, devido a essa precipitação, a gente acaba sendo impetuoso, agindo com esse impulso, e muitas vezes a gente, né, não está assim, pensando muito bem, tendo essas escolhas apropriadas. Outra coisa também que leva a precipitação seria impor aos outros a decisão, né? Uma decisão rápida. Então, a gente quer impor, então a gente vai lá e age dessa forma, e forçar a resolver velhos problemas, né? Isso tudo, a gente tem aí um vasto material, né, nessas questões de autoajuda, de espiritualidade, muitas páginas que a gente estuda, né?
a bibliografia de Joana de Ângeles, nessa parte toda de psicologia, vai falar para a gente sobre essa questão do nos encontrar, do acalmar os ânimos, né? Quando a gente fala acalma os ânimos, para justamente a gente poder pensar melhor e agir de forma calma. Né? Algumas pessoas até falam assim, agir friamente. Eu não sei se a gente consegue, todo mundo, ter essa atitude, né? Agir friamente. Geralmente, a gente ainda precisa desse estímulo das emoções para a gente estar aí, porque senão a gente também vai para o caminho inverso. Né? Em vez de a gente tomar atitudes precipitadas, a gente acaba postergando as decisões. E tanto uma quanto outra não são boas conselheiras, né? Nem a gente deixar passar muito tempo, né? Então, outra situação também que a página nos leva é essa questão da gente querer controlar o tempo de duração das coisas, né? A gente, às vezes, não consegue entender qual é o tempo de Deus, que a gente escuta muito falar. Né? A gente quer que aquilo seja resolvido naquele momento que a gente quer. Né? E, geralmente, a gente acaba mostrando até assim, uma fraqueza, uma falta de fé, devido a gente estar querendo manipular da nossa forma, fazer à nossa vontade as coisas. Né? Então, aí a gente vai lembrar também da impermanência, que Joana também fala muito, né? E existem mudanças na nossa vida. A gente, às vezes, não quer perceber, mas existem mudanças. Né? E isso, né, faz com que nós possamos evoluir. Né? Já que a nossa destinação é a perfeição, essas mudanças fazem justamente a gente perceber aquilo que a gente já sabia, aquilo que a gente já praticava, e aí a gente, de repente, forma um novo conceito. Né? Quando a gente permanece quase sempre na mesma situação, com o mesmo proceder, a gente se torna estacionário. A gente sempre escuta falar que o espírita não retrocede, mas, ao mesmo tempo, a gente estaciona, né? A gente não progride. Então, a gente precisa estar sempre aceitando as mudanças que a vida tem. Né? O crescimento dos filhos, a nossa velhice, né? Muitas vezes a gente não aceita a mudança que o nosso corpo, né? A gente tinha uma agilidade para fazer as coisas e, de repente, a gente já começa a ver alguns impedimentos. Né? A questão dos filhos é mais ainda, porque a gente, muitas vezes, quando a gente não se prepara, a gente quer, né? A gente quer que eles primeiro façam o que a gente não fez, como uma forma assim da gente, de repente, ter um tipo de frustração. Né? E aí a gente acaba não aceitando essa mudança que eles têm, e a gente, às vezes, não consideram como espíritos. Né? E, muitas vezes, esses pequenos vêm, né, na nossa vida, às vezes com uma visão melhor do que a nossa. E a gente, né, aceitando essa troca, enriquece muito a nossa vida também. Né? Mas o que a gente sempre, eu vou falar que sempre existe o oposto, né? Que é a gente dar, entre aspas, uma liberdade muito maior e não, de repente, direcionar eles a uma ordem natural que existe, não uma questão de autoridade, mas hierarquia, né? Porque a gente sabe que no futuro eles vão precisar ter isso. Né? Então, a gente precisa aceitar essas mudanças. Né? E uma das mudanças agora, colocando para os nossos dias atuais, é justamente essa forma, né, que a espiritualidade maior, que Deus resolveu, né, de fazer com que a gente entendesse algumas questões, mesmo nós que temos um conhecimento, né, que a gente poderia dizer até um pouco mais avançado em termos de vida espiritual, em termos de convivência, em termos de o que nós estamos fazendo aqui na Terra, né? O que nós viemos fazer aqui e até as consequências dos atos que nós tivemos.
né? E aí a gente vai e a gente começa a entender, né, aí, na prática, o que vem, né, todo esse conjunto de situações para o nosso avanço espiritual também. Não só o avanço material, né, o avanço que a gente chama até social, né, de melhores relações, não só com nós mesmos, mas com nossos da nossa casa que a gente teve que manter, né? Mas também a gente vê num crescente as relações internacionais, né? A gente vê que é necessário haver esse tipo de troca, porque se não fosse assim a gente não iria conseguir, né? E a gente ainda tem que avançar muito em relação a isso, né? Só abrindo parênteses, esses dias eu estava vendo a reunião que um grupo de países, né, estavam fazendo para ajudar os países com mais necessitados. Quer dizer, uma visão que as pessoas têm, né, o que antigamente não tinha nem por que fazer isso, né? E é toda essa solidariedade que a gente está vendo, né, sempre vê nesses dias de comoção, né? Todas essas comoções que há coletivas. Mas isso são formas, né, de que a espiritualidade se valeu para que nós pudéssemos dar uma percebida de como está, né, o mundo que nós estamos aí, essas mudanças necessárias para adentrarmos, né, que já estamos adentrando a essa nova ordem que é o mundo de regeneração, né? Então, como eu falei logo no início, né, mais ou menos, tanto a precipitação quanto a postergação são atitudes inapropriadas, né? Então, a gente é bom aguardar um pouco mais, mas não a gente parar, né? Não, vou dar um tempo, eu sei que a espiritualidade vai agir, e muitas vezes eles esperam a nossa ação, né? O nosso pontapé também, eles estão dando, né? Todas as orientações, nos prepararam para tudo que a gente tinha que passar aqui. Nós fizemos um acordo de ajuda mútua, né? Mas a gente precisa realmente estar fazendo. Aí eu me lembrei de duas histórias, né, que Divaldo conta em suas palestras, sobre essa questão das escolhas, né? E uma das histórias, não sei se algumas pessoas já devem ter escutado ela, mas é a história de um médico na Alemanha que era ainda residente e naquela época estava acontecendo uma enchente, alguma coisa assim, e todos os médicos estavam ocupados e houve um chamado para um parto com dificuldade de uma senhora que morava numa região muito pobre, né? E ela já tinha uns 7 filhos, e ele foi lá atender, e a moça, o marido tinha ido embora, porque falou que se ela deixasse aquela vida, não fizesse o aborto, ele ia abandonar todo mundo. Ela falou que ele fosse embora, que ela não queria se desfazer, e isso é uma lição muito boa para a gente, né? E aí ele consegue, né, dar lá um soro e a mulher fazer o parto. E ela muito cansada, né? Ali ele cuidando, quando ele foi medir a criança tinha um defeito físico. E ele sempre achou que uma criança defeituosa tinha que ser feito, né, a morte, porque ela iria sofrer muito, ela iria ter problemas, né, no futuro, ia ser chacota, ainda mais num lugar pobre como aquele. Então ele pensou, vou dar uma injeção letal, quando ela acordar e o neném estiver morto, vai parecer que foi natural. Só que quando ele estava para fazer isso, alguma coisa dentro dele, né, ele começou a pensar em Deus, e ele falou, vou deixar pela sua própria sorte. Né? Como a gente fala aí, esse mundo dá umas voltinhas, né? Essa grande bola azul. E mais à frente, ele, né, teve uma vida de prestígio, teve uma filha, a filha se casou com o médico, teve, né, a sua neta, só que os dois morreram, ele ficou cuidando da neta. E a neta teve uma doença rara,
uma doença que ninguém entendia. Ele, como médico, levou nos melhores especialistas, foi para um lugar, para outro no mundo, nos aviões que ele tinha possibilidade de ir, até que souberam de um médico no interior, isso eu estou recortando bem, gente, souberam um médico no interior lá que cuidava. Quando ele chegou lá, que ele viu um galpão, aquele monte de gente pobre, ele falou, eu não sei o que eu vim fazer com a minha neta, mas a neta já ia morrer mesmo. Quando ele chegou lá, ele conversou com a pessoa e quando, na hora de consultar, ele empurrou a mesa, que era tudo de rodinha, ele viu que o rapaz era manco. E aí ele notou que o nome deles eram iguais, né? J. Miller. E aí ele contou a história, que a mãe foi lá no hospital para saber quem era o médico que tinha feito o parto dele e que tinha salvado a vida dele. Então ele disse que ele ia viver a vida para salvar as pessoas. Ele estava fazendo uma pesquisa justamente dessa doença, mas nunca tinha aplicado os medicamentos em uma criança, em um ser humano. E acabou que o menino foi salvo, né, por esse médico, e no futuro ele foi. Aí ele fala lá até o nome da doença, gente, que eu sou da área da educação, mas era uma vacina que ele acabou fazendo para essa doença que era degenerativa. Uma e não sei quantas pessoas tinham, e a neta desse senhor teve, e ele acabou salvando a vida, né? E a outra escolha também de um outro médico, que aí até falou que ia salvar a vida, foi. Não, a outra escolha foi da mãe do Divaldo, né? Que o Divaldo era o oitavo, algumas coisas assim, bem, né, da mãe dele, e ele, né, sendo o último, ele foi lá, ela teve, mesmo com toda a dificuldade, de uma família grande, e hoje em dia, se não fosse a escolha, né, da mãe dele de o aceitar como filho, nós não teríamos a propagação que Divaldo fez, né, no mundo inteiro da nossa querida doutrina espírita, com todos os exemplos que ele nos deu, né? Então, a gente vê que escolhas, né? Se fossem feitas escolhas precipitadas, de repente a gente estaria aí tendo outros exemplos, né? Como aí, no caso, um exemplo que eu li há muito tempo numa página, foi de um homem que tinha muitos problemas financeiros, né? Num desses pontos, né? Tipo Hilário Silva, tal, e ele resolveu cometer, né, o suicídio. Dias depois, a solução para o problema dele veio, né, para a empresa que estava falida, e ele não queria encarar a mulher, os filhos, e acabou cometendo. E logo um pouco depois ele iria ter condições de resolver, né, aquela situação toda. E aí a gente vê que justamente a gente tem que estar com essa mente ligada ao alto, né? A gente sabe que nem todo mundo tem a fé que a gente professa, tem as explicações que o Espiritismo dá, mas a gente tem realmente, né, pelo que a gente estuda aqui, a gente precisa ter essa mente ligada ao alto para a gente entender essa determinação divina. Não determinismo, determinação. Né? Nós estamos, né, lembrando até a lei do progresso, em que nós temos essa destinação à perfeição, né? E não que a gente está lá determinado por Deus que nós seremos assim, que nós sofreremos aquilo outro, né? Até porque também a gente já tem bastante exemplos de pessoas que deveriam, de repente, sanar sua dívida com algo bem assim, que iria dificultar a sua vida, mas devido a toda a programação e a ajuda que a pessoa faz durante a sua vida, é minimizado naquela condição para que ele não interrompa o trabalho, né? Então, a gente precisa realmente não ter o desespero, né? E a impaciência que a gente às vezes apresenta, né? Aí eu até coloquei assim, ordem sagrada, ordem divina e o rumo certo, né? Se são ouvidas humildemente, levam a tomar atitudes corretas no momento exato, né? Então, quando a gente está pacífica, quando a gente consegue
escutar, né? A gente vai escutar com humildade, a gente vai conseguir tomar o rumo certo. Mesmo, e outra coisa também, nem sempre aquilo que a gente muito quer, a gente já escutou isso inúmeras vezes, não é novidade. Nem sempre aquilo que a gente muito quer é aquilo que é o melhor para a gente, né? Então, existe até um momento espírita chamado Não de Deus, não sei se algumas pessoas aqui já escutaram, e vem justamente falando, eu pedi a Deus isso, ele não me deu, e aí acabei aprendendo isso e isso. Então, são várias situações, né, do não de Deus, assim como uma outra também do momento espírita, que uma pessoa estava pedindo pelo pai, e ela pedia sempre que o pai ficasse, o pai estava ali, já doente, até que um dia ela falou que se faça a tua vontade, meu Deus, e não a minha, né? E aí ela foi aceitando aquela baixa, né, na saúde do pai, e aí aquilo foi amenizando seu coração, até porque também ela depois se viu muito egoísta, né? Ela querendo que o pai permanecesse numa condição em que o corpo não estava mais atendendo. Então, isso foi amenizando e ela foi se deixando, né, levar, e ela aprendeu uma grande lição também. Mas a página, né, eu queria chamar a atenção para o início da página, que a página tem uma citação de João. E em que João, lá no João, capítulo 11, versículo 9 e 10, ele vai falando assim: não são 12, respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha durante o dia, não tropeça porque vê a luz desse mundo. Mas se alguém caminha à noite, tropeça, porque a luz não está nele. Então, Hamed vai fazer a dissertação em cima dessa página e vai falar sobre essas questões das escolhas. Mas quando a gente vai refletir sobre essa questão das 12 horas do dia, né, não são 12 horas do dia, quando Jesus fala, a gente, né, vai de novo reforçar sobre a questão da temporalidade das coisas, né? E vai falar sobre essa dimensão transcendental do tempo, né? O que são as 12 horas do dia? As 12 horas em que a gente consegue enxergar, as 12 horas que a gente consegue ver aquilo que nós estamos, né, andando. Né? Se a gente não tem a luz artificial, né, a gente precisa da luz do dia. Vamos lembrar, na época que a gente não tinha nada dessas coisas. Então, durante o dia, a gente conseguia fazer as coisas, tanto que os mais antigos, quando dava às 6 horas, já estava até com alimentação, com tudo certinho, porque ia cair a noite. E aí não iria dar mais para ver. E, durante a noite, as pessoas tropeçam, por quê? Porque a luz não está no mundo. Não é? É bem simples a gente entender essa analogia, né? Que a gente poderia dizer até que seria uma das parábolas de Jesus, porque ele falava essas analogias para a gente poder depois refletir. Mas, se a gente for parar para analisar, né, as 12 horas do dia, né, seria aqueles momentos de felicidade, lucidez, né, de boas escolhas que nós temos. Né? Então, é aquele momento em que nós estamos, e a gente, ainda no mundo de prova e expiação que nós estamos, a gente ainda não consegue viver a felicidade completa na Terra. Né? Mas nós temos momentos de felicidade, momentos em que a gente está realmente se sentindo em paz, parece que tudo está correndo bem. Mas chega um momento, né, em que aparece uma noite escura, né? Parece realmente as nossas provas, e que parece que a gente não tem a luz, né? Parece que a luz se foi, né? Mas da onde que a gente vai tirar a luz, né? É justamente aí que Jesus fala para a gente entender que é para a gente acender a nossa luz interior, né? Lá no nosso interior está os esclarecimentos para aquela situação,
a nossa aceitação através do entendimento que nós fazemos dessa situação que nós passamos. Então, quando nós acendemos a nossa luz, quando a gente consegue perceber, não que a gente vai sentir alegria pelo aquilo que passa, né? Algumas pessoas dizem que a gente é masoquista, porque a gente gosta de sofrer. Não, a gente só sabe que o sofrimento nos traz algumas compensações que, se a gente ficar reclamando ou não entendendo aquele momento que a gente passa, a gente não vai aproveitar a ocasião, né? Então, quando a gente passa por essa noite escura, a gente também aprende muito, porque a gente só ter facilidade na vida não parece que não faz a gente caminhar, né? A gente às vezes não tem essa capacidade, né? Nós ainda espíritos ligados ainda a esse mundo, né, que nós estamos. Nós não, às vezes não temos a capacidade de ver tudo que a gente poderia ver, porque a gente ainda não tem esse esclarecimento, né, essa mente tão aberta que a gente vai chegar lá. Mas quando a gente passa por uma determinada situação, outra que seria considerada até às vezes um pouco mais difícil, é melhor, se a gente usou bem as escolhas, se a gente entendeu melhor, a gente vai entender melhor aquela situação, não é? Quando a gente se coloca no lugar do outro, né? Principalmente em relação à morte, que é um tema mais difícil, né? Um dos temas mais difíceis para a gente estar se estudando, né? Não deveria ser nosso, porque a gente tem que ter a certeza de que a vida continua, né? Mas é um tema ainda muito complicado. E se a gente não se coloca no lugar do outro, nas necessidades que o outro passa, a gente também vai ser pego de surpresa, né? Mas quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente já tem um pouco daquela preparação para aquilo que vai passar. Por que a gente não pode entender quando uma pessoa passa por uma situação difícil, de repente nem de morte, uma paralisia total do corpo, ou uma mutilação, e a gente se colocar no lugar do outro, como seria eu viver nessa situação, né? Agora a gente vendo as Paralimpíadas, e aí eu fiquei me pegando, né, aquele nadador lá, nossa, que força de vontade a pessoa tem. Aí vai dizer aqueles mais cruéis, mas isso aí é alguma coisa que ele fez na outra vida. Será? De repente ele está ali na Paralimpíada, uma pessoa que se deixou vir num corpo desse, para poder dizer que a gente é capaz de nadar, pelo menos numa piscina. Mesmo que não fosse a gente enfrentar outras situações da nossa vida, que a gente tem, assim, como diria, um corpo normal, né? E tem gente que se paralisa só porque tem uma dor, uma unha encravada, né? E ele foi mais além. Ele foi buscar algo que desse, completasse a vida dele, né? E às vezes a gente se paralisa por tão pouco, né? Então, ele fala que acendamos, né, essa luz interior, confiando, esperando e se despreocupando, sem pressa, sem urgência, mas sem inação, né? Como a gente vem falando. Isso eu sempre chamo a atenção, porque há aqueles que acham que a gente tem que deixar. Não, eu não vou mexer nesse assunto, vamos deixar para uma outra encarnação. A gente não sabe nem se a gente vai ter todas as oportunidades que a gente tem nessa, né? E para a gente esperar, né, uma ação ou uma decisão que nós tomamos, e às vezes a resposta não vem, ele fala, né, da gente ter uma atitude corajosa, benéfica, vantajosa e de fé nessa ordem divina, né? Então a gente tem que desenvolver. É difícil, não é fácil. Não estou falando que é fácil, não estou falando também que eu já faço, mas a gente precisa dizer que é uma coisa possível. Mas como que a gente vai desenvolver? Do mesmo jeito que a gente desenvolveu a nossa fala, o nosso andar, o andar de bicicleta, a nossa profissão. A gente não começou de um dia para o outro. Pode ser que nós temos aptidões que vêm de outras vidas que nos facilitam, né? A gente às vezes vê aí um
uma criança com uma habilidade de tocar um instrumento, né? E é muito legal a gente ver isso. Ela tem que desenvolver outras habilidades, mas naquela parte ali, ela tá legal, porque ela já trouxe de outras vidas, mas quando a gente ainda não tem essas habilidades, a gente vai aos pouquinhos. Vai pegando uma nota aqui, vai pegando outra nota ali, pega o instrumento, vai se dedicando, vai levando o tempo, o outro, daqui a pouco a gente já está tocando alguma coisa nesse instrumento. É a mesma coisa acontece nas nossas ações, no nosso desenvolvimento de alguma falha moral que a gente tem. Primeiro, a gente tem que se deparar, né, com bastante coragem, como foi falado aqui, coragem para a gente ver aquele ponto que nós precisamos mudar, né? E depois a gente vai empreendendo nossos esforços, né? Como a doutrina mesmo fala, reconhece o verdadeiro espírita pela nossa transformação moral e pelos esforços que a gente faz para domar as más tendências. Que legal que os espíritos, né? E Kardec não colocou, reconhece o verdadeiro espírita pela perfeição que nós tivermos, porque senão não existia doutrina. E nem por tudo de bom que a gente faz o tempo inteiro, porque a gente ainda não está nessa condição, né? Então, que a gente possa se esforçar realmente para a gente domar essas más tendências, mas que a gente possa se encontrar. Esse encontro é necessário, seja agora, seja mais além, esse encontro vai ser necessário, né? Nós vamos ter bastante oportunidades, porque Deus vai nos dar essas oportunidades de nos encontrarmos. Mas, infelizmente, as nossas escolhas são ainda da gente estar passando isso para situações mais difíceis, né? E a mensagem, não sei como é que está o nosso tempo, mas a mensagem que a gente diria era que a gente tenha calma, né? E uma coisa que assim, parece uma coisa tão lógica, mas é uma das coisas mais difíceis é ter caridade conosco mesmo, né? Muitas vezes nós esquecemos disso, né? A gente só escuta aquela primeira parte, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. O como a si mesmo a gente coloca como se fosse assim um adendo, uma partezinha lá, e a gente acaba esquecendo, né? Como a gente ter caridade com o outro, como a gente conseguir se colocar no lugar do outro, às vezes sem a gente olhar para nós mesmos, né? A gente não pode nem parar a ajuda que a gente dá para o outro, para nós vermos a nós mesmos, nem a gente não olhar a nós, tá bom, e nem olhar a nós para e só olhar a nós sem olhar ao próximo, né? E a gente precisa estar nesse mecanismo que se chama vida, nessa roda de ajudar o nosso mundo, ajudar a quem está à nossa volta, e a gente também usar muito daquilo para a nossa vida interior, para o nosso mundo. É muito triste quando a gente vê algumas pessoas, né, dizendo assim, eu me dedico 7 dias por semana à minha casa, à minha igreja, à minha religião. E aí a gente se pergunta, desses 7 dias, qual hora que você se dedica a você, né, nesse templo interno que nós temos? Porque tudo parte daí, né? Tudo parte da gente se encontrar. Nesses tempos de agora, em que a humanidade está chegando, né, já passando da sua adolescência, já chegando a uma fase de realmente reconhecimento da sua importância nesse mecanismo, né, de ajuda, né, na criação, né, como diz a pergunta 132, nós reencarnamos para ajudar a ter a nossa parte da criação. E, junto com isso, né, subsidiariamente, nós acabamos nos ajudando porque a gente vem aqui e consegue, de uma forma, né, bem assim, misericordiosa, cuidar daquelas questões. Mas nós precisamos estar tomando posse do que nós precisamos fazer aqui na Terra, a nossa parte que nos cabe, né? E é realmente
uma coisa maravilhosa quando a gente consegue, nem que seja aos poucos, vislumbrar esse mecanismo, né? Esses ciclos que se interagem, né? Que é o nosso, junto com o nosso próximo, a nossa família e o nosso trabalho, o trabalho na casa, o voluntariado que a gente tem fora da casa espírita, ou até para a sociedade, e a gente sente esse intercâmbio com a espiritualidade, né, na ajuda que nós temos na preparação desse mundo, né? E é muito bonito quando a gente começa a enxergar isso e a ver que a gente tem muito o que fazer, né, para nos ajudar. E a gente não para na questão da culpa, né? Isso tudo está muito interligado, porque quando a gente começa a tomar consciência daquilo que a gente, de repente, ainda não consegue, né, melhorar, muitas vezes a gente para, a gente estagna na culpa, né? E aí não é uma coisa legal. A gente vê que muitos, né, psicólogos, principalmente, a gente estuda isso em Joana de Ângeles, é a questão da culpa. A gente tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente faz, né? E não parar. Aí eu me lembro sempre do livro Voltei, do irmão Jacó, em que ele, quando chegou lá, né, e ele era uma pessoa de representatividade no nosso meio, né? Ele era presidente da FEB, e quando ele chegou lá, ele não estava com aquela iluminação toda que ele, de repente, até esperava ter. Mas ele tinha um trabalho a fazer, né? E ele não parou, porque ele não tinha, mesmo com a implicância, né, daquele irmão que ele estava ajudando, por ele não ser iluminado. Ele esquece disso e ele fala que a importância maior era ajudá-lo. E depois, com o tempo, ele vê uma luminosidade, né? Quem conhece o livro sabe, a gente está só fazendo um spoilerzinho, quem não viu é bom ler, mas depois, no final, ele vê uma luminosidade e ele procura de quem a luminosidade é dele. Né? E sempre a gente espera não a aprovação das pessoas. É bom a gente escutar de uma outra pessoa o quanto foi bom para ele a nossa ação na vida dele. Mas o melhor seria nós mesmos estarmos felizes com a atuação que nós temos, porque só nós sabemos como foi realmente aquela atuação. Né? Lembrando também uma passagem que eu escutei num centro, que eu fui assistir uma reunião, em que um padre ele tinha uma representatividade muito grande naquela paróquia lá, né? Naquele lugar onde ele estava. E as pessoas acreditavam naquilo, mas ele era devasso, ele tinha o mal da gula, ele desviava dinheiro, mas quando ele desencarnou, né, muitas pessoas rezavam por ele, imputavam milagres a ele, e ele, todo perturbadinho, foi procurado pela espiritualidade e falou: olha, você despertou nas pessoas esse amor, você despertou, então vamos continuar trabalhando. E mesmo com as dificuldades que ele tinha, ele foi, talvez fosse uma forma da espiritualidade não fazer ele entrar naquela questão da culpa e da inatividade, né? Ele tinha todos aqueles defeitos, ele sabia, quando ele chegou lá, ele sabia que ele tinha, né? Ele se deparou com uma realidade que, de repente, ele acreditava muito, né? Que a facilidade que ele tinha aqui, ele ia ter do lado quando desencarnasse. E aí o que acontece? Ele não encontrou nada daquilo, encontrou foi um grupo que achava realmente e acreditava na bondade dele e em toda aquilo que ele aparentava aqui na Terra. Então é muito importante nós sermos realmente o que nós somos, né? Nós termos realmente as escolhas que nós queremos ter, né? Que elas sejam dentro do tempo correto, dentro de uma ordem muito boa, que favoreça, né? De vez em quando eu falo sempre para os meus meninos do crivo, né? Que Sócrates fala para a gente se é bom, se é útil, e mais umas coisas agora na hora me foge. Mas sempre é bom a gente perguntar: será que isso é verdade? É útil? E é bom? Né? Porque se for verdade, se for útil, for bom,
vai ser para mim e vai ser para as outras pessoas. Então, geralmente, quando a gente está falando de alguém, a gente precisa ver se é verdade aquilo, né? E quando a gente chega assim nas redes sociais, eu não sei se eu faço uma coisa muito certa, não, porque eu prefiro não participar de rede social. Tem que participar porque a nossa casa coloca as reuniões, mas é por causa justamente, se é necessário, é por causa justamente de certas coisas que a gente acaba perdendo o nosso tempo, né? A gente que ainda não tem assim, aquela disciplina, estamos no caminho de ser disciplinados, como o Chico foi, pela necessidade de Chico tinha, Emmanuel falou, mas nós também precisamos ter. Então, às vezes, a gente desvia por alguns assuntos, e quando a gente está vendo, a gente está, né, naquela comoção social. Então, a gente precisa ver, é verdade? Isso que a gente está falando é útil e é bom, né? Aí eu me lembro do nosso querido Lidiene, que eu não sei se vocês conhecem, né? Um participante, né? Já foi presidente muitas vezes na nossa casa, e tem uma representatividade não só em Nilópolis, como no Rio de Janeiro também. E uma vez ele estava dando reunião, né, nessas comoções que nós estamos tendo, a mesma coisa de agora, e aí ele fez uma pergunta queima-roupa. Se fulana de tal, né, chegar ali na porta agora, da nossa casa, agora no dia de reunião, e pedir um auxílio, o que vocês vão fazer? Qual vai ser, né, a sua atitude frente ao que vocês escrevem dela na rede social? E isso a gente cai do cavalo, gente, porque nós proferimos, nós temos que colocar no lugar do outro, né? O que eu faria se estivesse no lugar dele, mas só né, até chegar ali na porta da nossa rede social, na porta da nossa casa, ou na porta da casa espírita, né? Ou agora, hoje em dia, nossa casa se tornou um centro espírita, mas aí da casa do centro espírita para dentro, a gente fala isso tudo. Mas e no momento em que a gente adentra nessas questões, né? Não a gente sendo tão bitolado, a gente tem que ter nossa opinião, mas a gente precisa ver se a gente está faltando com a caridade, né? Se a gente está faltando com o amor ao próximo, e se a gente está realmente ajudando naquilo que o mundo está precisando agora, que não é da gente estar avesso a tudo que está acontecendo, e sim a gente está se ligando à espiritualidade maior que está por detrás de todas as coisas que estão acontecendo. Será que as nossas escolhas estão sendo de acordo a gente realmente fortalecer esse vínculo? Ou a gente está entrando no ciclo da negatividade, no ciclo do desespero, no ciclo da aflição, da ansiedade, a ponto da gente não conseguir ter uma clareza daquilo que nós estamos fazendo e talvez motivando a gente a tomar escolhas que não são as apropriadas. Então, que a gente possa fazer essa reflexão, né? Nós, né, quando a gente sempre fala, quando a gente vai fazer o estudo muitas vezes o primeiro ouvido é o nosso coração é o primeiro a sentir, né? A gente também não tem que ter medo de falar porque a gente não faz, porque senão a gente também acaba se tornando na inação, mas a gente precisa estar, de vez em quando, pegando essa força, né, como se fosse realmente em cada mão nossa, eu creio, eu acredito, e a gente fazer isso pulsar para o lado positivo, para que a gente possa, mais tarde, a gente se tornar feliz, porque a gente vai receber, né, não que a gente esteja esperando isso, mas vai receber aquela satisfação. Eu fui uma parte que fiz parte dessa transformação. Eu posso já, em um momento, né, dessas 24 horas que a gente recebe de presente, um momento a gente fazer uma oração, geralmente a gente junta, né, com as pessoas às 6 horas, que a gente um horário clássico, né, que se faz, ou 9 horas, ou 10 horas, a gente às vezes tem um grupo que faz uma oração, né, um determinado dia, e qual não deve ser a luz que se deve propagar quando a gente realmente
estar ali junto com um grupo, né? Se um sozinho já faz uma luminosidade, que dirá um grupo. Então, que Jesus possa nos abençoar, que a gente possa refletir, quem quiser ler o livro, mais uma vez, né? Um modo de entender, uma nova forma de viver do Hamed, tá bom? Capítulo 42 e 41, mas o livro de uma forma total, tá? Para que a gente possa estar aí, nos ajudando e ajudando a todos. Eu agradeço a vocês a confiança, a possibilidade, e que a gente possa estar junto outras vezes, tá bom?